Essa é a média móvel de 9 e isso é o que ela é capaz de fazer. Além de conseguirmos surfar grandes tendências através do setup 9.1, nós conseguimos também pegar lucros no meio do caminho utilizando os setups 9.2, 9.3 e 9.4. E nesse vídeo eu vou te ensinar cada um desses 4 setups utilizando a média exponencial de 9 períodos. E agora eu vou pedir que tu preste muita atenção na diferença entre a média aritmética ou a simples e a média exponencial, que é a que efetivamente nós vamos utilizar para os 4 setups. Enquanto a média aritmética ela é o somatório de um conjunto de dados que tem o mesmo peso. Então, por exemplo, pegando 5 dados aqui aleatórios, nós vamos dividir ele por 5 e nós vamos chegar a um número médio hipotético. Na exponencial, na média exponencial, nós vamos ter uma diferença entre a aritmética. Nós vamos sim ter o mesmo conjunto de dados, porém a diferença entre a aritmética e a exponencial é que a média exponencial dá maior peso para os dados mais recentes. Quanto mais recente for um dado, mais peso ele vai ter na média exponencial. E essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque assim a média exponencial ela é mais sensível aos preços recentes. Se a gente está vendo um conjunto grande, mas no último dado, aquele dado é muito diferente de todo o conjunto, esse último dado, por mais que ele seja apenas um dado, isso vai influenciar muito na média exponencial, diferente da aritmética que vai ter um peso igual. Pegando um exemplo super fácil aqui, pegando um conjunto de dados de 5 números, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 7 é 15. Eu sei que tu é bom na matemática, a gente vai pegar e dividir isso por 5 e vai nos dar 3. Facinho, Lores, mamão com açúcar. E a exponencial, como é que é? Bom, agora tu já sabe que o último dado da exponencial tem um peso maior. Então, o 7 aqui tem um peso maior. E não só porque ele é um número mais alto, mas porque ele é o último número. E como ele tem um peso maior, é natural que a média exponencial puxe mais para esse número. Por isso que a média exponencial desse mesmo conjunto de dados, mas que difere o cálculo, vai ser 5. Eu não vou entrar tanto na fórmula aqui contigo porque ela é um pouquinho mais complexa. Eu quero que tu só saiba que aqui a média exponencial é mais sensível conforme os dados são mais recentes. Fechado? Recado muito rápido, cara, pra ti que quer aprender Price Action. No dia 3 de junho eu vou estar iniciando um treinamento totalmente gratuito sobre essa ferramenta de entender quem está mais forte no mercado, compradores ou vendedores, e dessa maneira saber de que maneira nós devemos operar. Domine o Price Action dia 3 de junho para te participar, que vai ser fechado. A única coisa que tu precisa fazer é se cadastrar aqui abaixo no link. A inscrição é gratuita e eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Isso vai ficar muito claro para ti aqui nesse exemplo. Olha só, eu tenho a média verde aritmética e a média vermelha exponencial, ambas de 9 períodos. O que muda é que uma é mais rápida, a exponencial, e a outra é mais lenta, devagar. E isso não necessariamente é algo bom ou ruim. Dentro dessa estratégia, claro, é melhor, é benéfica a exponencial, mas eu quero deixar registrado que a escolha pela aritmética e pela exponencial é algo que a gente precisa entender muito bem na estratégia. Uma é melhor para um ponto, outra é melhor para outro. No caso da exponencial, o ponto forte dela para essa estratégia é que ela vira mais rápido. E como a gente está buscando aqui o início de uma grande tendência, é bom nós conseguirmos identificar o quanto antes o mercado está prestes a virar, que é o caso aqui. Repara que apenas em uma única barra o mercado já consegue produzir a virada da média exponencial de 9. Ela é mais rápida, ela é mais sensível e a gente consegue entrar, portanto, antes na virada da tendência, mais cedo, mais perto do fundo, o que para essa estratégia é muito bom. E, por outro lado, também nós temos um movimento depois da tendência ter acontecido. A gente também consegue identificar pela média exponencial o momento em que a tendência está prestes a acabar. Então a gente sai o mais rápido possível dela. A gente entra o mais rápido possível assim que a tendência está virando e a gente sai o mais rápido possível assim que a tendência está revertendo contrária à nossa posição. Média exponencial mais rápida, média aritmética mais lenta. No nosso caso aqui, vamos utilizar a exponencial. Mas de onde é que tu tirou todas essas coisas, Lawrence? Isso aqui foi o mestre Larry Williams que trouxe, ele estudou, fez os backtests. Esse é o cara responsável por toda essa base. Eu gosto de deixar bem creditado a quem é o setup. Mestre Larry Williams. Antes de passar no setup 9.1, em que eles têm algumas particularidades, por isso eu vou deixar por último, é o que eu mais gosto. Vamos entrar aqui no setup 9.2, como é que nós vamos construir ele? Primeiro, a maneira que o 9.2 funciona é um momento em que a tendência já está acontecendo. Bom, como é que a gente vai perceber isso? A gente vai precisar primeiro que a média móvel de 9 esteja inclinada para cima, a exponencial, claro. A partir disso, eu vou aguardar um candle fechar abaixo da mínima do candle que tiver produzido o fechamento mais alto. Quando eu tiver esse candle fechando abaixo da mínima, eu tenho aqui o candle referência. E este candle vai ser o nosso gatilho de entrada. Assim que nós tivermos uma máxima sendo superada a partir deste candle aqui, não necessariamente ele, mas a partir dele, nós vamos ter então o acionamento do 9.2.
9.2. O stop vai ficar abaixo do fundo e o objetivo é pegar a retomada da tendência depois de um breve movimento corretivo. Tenho aqui então um candle com maior fechamento. Na medida em que eu tenho um candle que feche abaixo da mínima dele, eu tenho aqui um 9.2 engatilhado. Como é que a gente vai produzir a entrada? Assim que acontecer a superação da máxima deste candle referência ou do próximo. Contanto que, e aqui eu preciso deixar um adendo muito importante, que a média móvel de 9 não incline para baixo, ok? Nós estamos aqui entrando no momento de correção, porém com a tendência ainda mantida. E para isso eu vou precisar que a média móvel de 9 siga inclinada para cima. Bom, repara que a partir desse candle aqui, eu não tive ainda uma entrada, porque eu não tive uma máxima ainda superada. É claro que eu peguei esse exemplo aqui, então eu sei que este candle aqui vai ter a máxima superada, porque eu quero que tu entenda o raciocínio por trás. Nesse caso, a gente vai colocar uma ordem de entrada na superação da máxima e, sendo acionado, o stop abaixo da mínima do fundo, que neste caso é este candle aqui. Então repara que o acionamento se dá aqui, o stop imediatamente abaixo da mínima, e aí a gente vai surfar a retomada da tendência, que teve uma correção muito breve. O 9.3, ele é similar, mas não é igual. Repara, cara, a gente vai procurar também o maior fechamento do movimento e a partir do maior fechamento nós vamos aguardar 2 fechamentos abaixo do maior fechamento, ok? 2 fechamentos abaixo do maior fechamento. Isso é o 9.3. Não necessariamente precisa ser candles de queda. Pode ser um candle vermelho, pode ser um candle verde. Eu preciso de 2 candles consecutivos com fechamento abaixo do maior fechamento anterior. A partir disso, então, eu posso ter uma entrada na superação da máxima desse segundo candle ou a partir de um momento em que nós tivermos alguma superação da máxima. Tudo isso sem que a média móvel de 9 incline para baixo. A gente vai precisar sempre que ela fique inclinada favorável ao movimento, fechado? Repara nisso aqui, média móvel de 9 inclinada para cima, o mercado começa a subir e em um dado momento acontece aqui o maior fechamento, este candle aqui. A partir dele eu tive um fechamento mais baixo, maravilha. Não foi abaixo da mínima. Se tivesse sido abaixo da mínima, seria um 9.2. Foi acima da mínima. Por enquanto eu não faço nada. Segundo fechamento, abaixo do fechamento mais alto, que é esse cara aqui. Pronto, tenho aqui então o 9.3 acionado. De que maneira eu vou entrar? A partir do momento em que acontecer alguma superação de máxima, contanto que a média siga inclinada para cima. Isso acontece a partir do próximo candle. Já aqui, cara, tem a superação da máxima, então eu entro no trade. Repara que eu tive abertura aqui em cima. Na medida que eu tive abertura aqui em cima, a minha ordem de entrada está aqui. O gatilho de entrada está ali. Na medida que o mercado me coloca dentro do trade, aí sim eu coloco o meu stop abaixo dessa mínima, com o objetivo de pegar a retomada da tendência. E caso tu esteja pensando, Lores, isso aqui não é um pullback, eu não poderia pensar isso aqui como um trade de correção? Sim e não, tá? O setup 9.3, ele é um tipo de pullback, mas claro que não é o único tipo de pullback. Tem outros pullbacks que eu gosto muito de utilizar, que inclusive faz com que a gente consiga entrar em momentos mais curtos. Presta muito bem atenção nisso. Só que para isso a gente precisa entender como a correção acontece. Caso tu queira entender exatamente o que eu tô falando, correção no preço, correção no tempo, que tipo de correção a gente pode buscar fora desses setups aqui e agregar isso à nossa caixa de ferramenta. Eu vou deixar um card aqui para ti sobre pullbacks. Separa na tua guia, depois assiste porque esse vídeo é fantástico. Quase chegando no 9.1, segura aí que o 9.1 é lindo, mas a gente vai falar pelo 9.4 antes, que é um momento em que o mercado parece que tá virando, a gente joga para um lado, o mercado para o outro, a gente pega ele no contrapé e no final a gente consegue entrar. Olha só o que eu tô falando, cara. Lore, tu tá bem louco, mas olha só, cara. O 9.4 é um momento que o mercado está dentro da tendência, sendo conduzido pela média móvel de 9, ou seja, a média móvel de 9 está inclinada para cima, porém, em algum momento, aparece ali o Robinho, finge que vai para um lado, o mercado rompe a média móvel de 9 para baixo, a média inclina para baixo, então provisoriamente ali por um candle, nós temos a virada da média, só que no candle seguinte, o mercado já se arrepende, e aí a gente já tem uma puxada para cima e a média já inclinada para cima. Então, por um candle, o mercado vira para baixo e no candle imediatamente posterior a ele, o mercado já inclina a média para cima. Este é um 9.4. Tudo isso sem que nós tenhamos a violação, o acionamento do candle que virou a média de 9 para baixo, porque senão nós vamos ter o outro setup que é o 9.1. Mas segura essa. Resumindo, virou para baixo a média, virou para cima no candle posterior, imediatamente temos o acionamento do 9.4. Sério, presta atenção nisso. Mais simples do que isso, só sendo político que aumenta o próprio salário. Presta atenção. A gente tá vendo o mercado aqui dentro de uma tendência de alta sendo conduzido pela média móvel de 9, correto? Maravilha. A partir do momento que o mercado rompe para baixo a média móvel de 9, faz
fazendo com que ela inclina para baixo, a gente já fica atento aqui, ó. Posso ter aqui um 9,4. Lembra que o 9,2 e o 9,3, nós não podemos ver a virada da média móvel de 9. Se aconteceu a virada para baixo aqui, a única situação que a gente pode ter por enquanto é um 9,4. Como que eu posso ter essa situação? Se o mercado se arrepender imediatamente depois. É como se o mercado estivesse subindo, aí do nada entrasse uma pressão de venda, a galera falasse, meu, vocês estão maluco, não é para baixo, é para cima, e imediatamente houve essa virada, esse arrependimento. E aí nós temos então um 9,4 formado. De que maneira a gente vai comprar? No acionamento do 9,4. Na superação da máxima do candle que fez a média voltar a virar para cima, e nós vamos deixar o stop abaixo da mínima do fundo. A partir da superação dessa máxima aqui, nós vamos então ter o acionamento do 9,4 com o objetivo de pegar a retomada da tendência. E agora chegamos aqui no melhor momento, 9,1. O que tem de tão especial isso aqui, Lores? O que tem de especial é que aqui nós vamos pegar longas tendências, longos movimentos, muito bons de serem pegos, inclusive no swing trade. Quanto mais tempo nós tivermos para que essa tendência permaneça e a gente continue surfando ela, melhor. Por isso que gráficos de swing trade são muito bons, ou em mercados que não fecham. Também, vou te mostrar um exemplo sobre isso, tá? Mas o que é o 9,1, cara? 9,1 é uma estratégia muito simples. Nós vamos esperar o mercado virar a média. Na medida que o mercado virou a média exponencial de 9 de baixo para cima, vai ser o momento em que nós vamos entender que o mercado está querendo iniciar uma tendência. Na virada da média de baixo para cima, nós vamos comprar. E quando que nós vamos vender? Aí está. Tem várias maneiras de vender. Vamos primeiro ver no gráfico como funciona. Olha que belezinha, cara. Mercado vira a média de baixo para cima e a partir desse momento a prerrogativa do setup 9.1 é que vai acontecer uma tendência. E portanto, eu coloco uma entrada na superação da máxima desse candle que produziu a virada da média móvel de 9 para cima com stop abaixo da mínima. E se as coisas derem certo, nós vamos estar realmente vislumbrando uma longuíssima tendência, onde o objetivo vai ser surfá-la toda ela. E uma das formas de surfar ela é esperar o mercado virar a média para baixo. E a partir desse momento nós teríamos então um setup 9.1 de venda. E aqui nós temos duas escolhas. Ou encerrar a operação, que eu acho muito interessante, dado que a gente vai estar pegando um grande ganho, ou até mesmo, para os mais arrojados, pensar em vender. Ou seja, encerrar a operação na compra e entrar vendido. Dessa maneira nós vamos estar sempre expostos ao movimento do mercado, vislumbrando agora o início de uma tendência de baixa e a gente vai ficar dentro dela enquanto o mercado não virar a média para cima. No que ele virar para cima, a gente compra novamente. Mas devo dizer, eu gosto mais de pensar em operar quando nós temos outras médias favoráveis. A gente deve sim pensar em tendências longas, porém o 9.1 tem uma sistemática muito importante em que aparecem muitos sinais falsos, até porque se tu for de maneira crua nesse setup, tu vai ver que tu vai ter uma taxa de acerto baixa, 30, 35%, no melhor dos casos 40%. Se a gente colocar duas médias e aguardar esse alinhamento das médias, aguardar duas tendências mais fortes e buscar junto com as médias a virada da média móvel de 9, nós vamos estar entrando numa situação muito mais confortável. E, inclusive, a gente consegue pegar movimentos dentro deste alinhamento. O alinhamento das três médias, cara, é um dos melhores movimentos do mercado, movimento filé do mercado, onde ele tá realmente explodindo e a gente consegue lucrar de várias maneiras ali dentro. Pra te entender exatamente o que eu tô dizendo sobre esse alinhamento das médias e tu realmente incorporar isso e entender o quão poderoso é essa ferramenta, eu vou deixar um vídeo inteiro aqui pra ti. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá!